Vamos dar início, então, ao nosso estudo desta noite, inicialmente fazendo aquela nossa oração costumeira, né? Conversando um pouquinho com Jesus, agradecendo a Ele todas as oportunidades que nos colocou no dia, na semana, para nos fortalecer e nos deixar mais saudáveis espiritualmente e materialmente, né? Vamos, então, por alguns minutinhos, nos entregar na mão dele. Ter uma conversa íntima, agradecendo e pedindo que Ele nos fortaleça mais ainda. Vamos lá. Vamos fazer esta oração e meditar com Jesus. Muito bom, né? Um momento, uma paz interior muito grande, né? Poderíamos, não poderíamos também deixar de agradecer a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que nos assiste, que nos concede carinho, amor e cuida de nós para que estejamos mais fortalecidos. Nossa gratidão no fundo de nossos corações por Dr. Bezerra e sua equipe maravilhosa. Muito bem. Nós estamos no capítulo 14 do Evangelho e estamos fazendo as nossas reflexões no item 9, que fala das instruções dos Espíritos e fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse item 9, um item muito extenso, nós dividimos eles em duas etapas, né? Então, hoje nós vamos encerrar o item 9 e encerrar este capítulo 14 também. Muito bom. Então, nós continuando onde nós tínhamos estudado na semana passada, começamos assim. Não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que fez assim e que vô-lo deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgais se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos, um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muitos dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como poderíeis crer. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, pode cumpri-la, e o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar todos os males. Tem seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios,
e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais de se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não têm censuras a se fazer, e sua consciência pode estar tranquila, mas ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos esforços. Deus reserva uma imensa consolação pela certeza que não é senão um atraso e que lhe será dado acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Capítulo 13, número 19. Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede. Não permite, senão, aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade, porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus afastamentos, neles se comprazem. A estes estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está enfim domado, e é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando não aceitais por amar a Deus. É um momento supremo e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, se não se quer perder-lhe o fruto e ter de recomeçar. Em lugar de vos lamentardes, agradecei a Deus, que vos oferece ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, entrardes no mundo dos espíritos, nele sereis aclamados como soldado que sai vitorioso do meio do combate. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Oh, é uma pungente angústia essa, mas que pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e da certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre. Que mais consolador, mais encorajador que este pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas, para isso, é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar. E esperais com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidades na terra, as feridas que nela recebeis, não vos parecem mais do que arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sobre a sua verdadeira luz.
Não são mais os laços frágeis da matéria reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam em se depurando, em lugar de se romperem pela reencarnação. Os espíritos que a semelhança dos gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, se procuram para se agruparem como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas, e se em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos, mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham se encarnar entre eles para aí aurir conselhos e bons exemplos no interesse do seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que a seu turno poderão salvá-la de outros. Muito bom. Maravilhosa essa literatura, né? Mas nosso irmão Davidson vai nos dar um pouco mais de detalhes e explicar melhor para nós. Davidson, por favor, você tem a palavra. Maravilha. Olha, então a ideia é complementar, porque esse texto já é bem completo por si só. Mas vamos lá. Se nós formos espremer todas essas palavras que estão aí, traz a importância da inteligência do agradecimento, que não é fácil. Para a gente conseguir agradecer algo que aparentemente está nos prejudicando, isso exige muitas reencarnações. Eu já comentei uma vez aqui, numa dessas reuniões, um amigo que se perdeu num deserto lá na Califórnia, e ele ficou lá um dia e meio sem beber água, ele e um outro americano, e a sorte é que sentiram falta do americano, e um helicóptero localizaram ele. Eles estavam contemplando o pôr do sol na Califórnia e foram entrando, década de 70, moleques, né, aquela coisa toda. Foram entrando e, de repente, perderam a noção de onde estava o carro. Olha só a situação. Ficou mais de um dia e meio. E até hoje, até recentemente, quando encontrei com ele, ao tomar um copo de água, ele agradece. O agradecimento não vai ser nessa leitura do texto apenas. Exige reencarnações. Se a gente não consegue agradecer uma dor, desculpa ter que comentar dessa forma, estamos carentes de reencarnações. A vivência que ele adquiriu, o agradecimento que ele dava a um copo de água, nesta vida, eu aprendi ali vendo ele, eu agradeço, mas é um agradecimento não tão sentido, sentimento quanto o dele, de coração. Ele pega o copo de água, ele agradece, ele tem motivos. Eu não. Nessa vida, graças a Deus, eu não passei sede. Nesta vida. Vidas anteriores, possivelmente. Mas vamos lá. E aí, olha, então agradecimento é um negócio profundo, não é assim, eu vou começar a agradecer. Lógico, você começa falando obrigado, já é um passo, mas é necessário passar por muitas experiências. A vida é essa somatória de experiências práticas. Muita teoria, excesso de teoria, nós já comentamos aqui, cria uma defasagem, um buraco, um vazio inexplicável. O camarada é excesso, uma enciclopédia ambulante, fala bonito, aquela conversa toda, mas na prática o bichinho, fala bichinho aqui é um termo nordestino, né? Defasado. Então, ele sente que falta algo. Lógico, você tem que levar pau a pau. Está uma onda de fazer pós-graduações, aquela coisa toda. Precisa tomar cuidado aí. Tem que tomar muito cuidado.
Um exemplo aí da minha parte, um agradecimento que eu devo à minha mãe. Quando adolescente, grupos de adolescentes, fala adolescente já botando um pé na madureza, a gente planejava pegar bailinhos em cidades pequenas, ao redor da minha cidade, que é Bauru, uma vez, Bauru, interior do estado de São Paulo. E ela, minha mãe, médium, ela me dizia, olha, eu estou sentindo que você não deveria ir. Eu falei, mas mãe, uma oportunidade única, meus amigos, um baile legal. Aí ela falava, você decide. Olha, de qualquer forma, se você decidir ir, evite confusões, silêncio, fique em silêncio, oração, evite, afasta. E batata, quando ela falava que estava sentindo, incrível, nós chegávamos de fora, de alguma forma chamava atenção, então dá para imaginar, né? E aí alguns amigos tiravam as moças, a gente tirava as moças para dançar, geravam uns filmes. Tinha aqueles filmes de cidade bem pequena, não que Bauru fosse grande, mas Bauru era um pouquinho maior. Então tinha uma ciumeira danada, e aí você imagina. Bom, depois de um tempo eu percebi que tinha fundamento a fala da minha mãe. E passei até consultá-la e ouvi-la. E até seguir. Falei, não, não vou não. Mas aí eu já tinha aprendido através da experiência. Eu passei a agradecer os conselhos dela, porque eu tenho que falar o porquê. Até hoje eu vejo algumas estrelinhas, uma bordoada que eu levei, tentando separar uma confusão num desses bailinhos. Isso foi lá em Agudos, era um clube, enfim, geraram os filmes, o ex-namorado, aquela coisa toda da moça, a moça se encantou com um amigo meu. E até hoje, de vez em quando eu vejo estrelinhas, eu lembro. E aí eu agradeço a minha mãe. Olha, obrigado, mãe. A senhora fez a parte da senhora, eu não. Então, o amor de mãe é um negócio fora do comum. Estimula os espíritos elevados que enxergam lá na frente a enfiar inspirações premonitórias. Olha, e a mãe fala que é uma intuição, mas não é. A intuição é quando vem de dentro. É uma inspiração de fora. Fala, orienta esse menino que ele não sabe o que está fazendo. E minha mãe, estudiosa espírita, sabia que eu era uma alma que contrariou aí, em algum momento atrás, uma lei ou a moral de alguma região, enfim. Eu era um devedor. Continuo um devedor, não deixei de ser. Como todos nós que estamos aqui no planeta de prova e expiação, somos infratores, de alguma forma. E interessante que a minha mãe se esforçava muito para me compreender e mostrar o caminho do kardecismo. E ela conseguiu. Eu demorei um pouquinho devido àquele lado teimoso, lembra? Teimoso. O persistente muda a receita para atingir o sucesso. Teimoso fica lá batendo na cabeça. Até que veio uma dor muito grande e ali eu abracei o espiritismo. Eu digo abracei já uns 80%. Mas na época, naquela época, meu avô era espírita, minha mãe também, já comentei essa história, então constantemente eu ia tomar um passe, a hora que a boca ficava mais apertada. Mas eu senti que a minha mãe conseguiu, com muita persistência, com muita oração, com muito silêncio, muita compreensão, me colocar no caminho. Eu devo a ela estar aqui nesse momento. Plantou sementes e veio o resultado. Agradeço muito. Quando criança, nossos pais são considerados nossos heróis. Consideramos eles evoluídos e perfeitos, que sabem tudo. Aí nós crescemos, sabe? A gente começa a se sentir esperto, esperto com sotaque carioca, vocês me entendem? Beira de praia, esperto. E passamos a achar que eles não sabem muito, e nós é que sabemos. Não é verdade? Nesses momentos que os jovens já têm um conhecimento maior, inclusive novos contatos, novos relacionamentos, novas interações, e até contatos com outras famílias, os amigos, pode começar a surgir ali uma determinada ingratidão imperceptível, em face das comparações, do tipo, olha, os pais dos meus amigos são muito mais legais, principalmente se for o caso de você nascer, eu estou dizendo aqui, pegando o exemplo, com pais que não têm, não é o meu caso, hein? Pais que não têm disciplina religiosa, bebem, minha mãe nunca bebeu, meu pai muito raramente, nem só, muito raramente,
Então, olha, são exemplos, no meu caso, mas aí cai numa família que não tem disciplina religiosa, um camarada que, né, foi ali, vivenciou ali umas experiências do movimento hippie. Eu estou pegando aí alguns, não estou generalizando, não que a pessoa tenha vivenciado, que ela vai continuar, mas geralmente mantém ali uma determinada espinha dorsal. E bebe, são descuidados com filhos. Aí a pessoa começa a ter aquele senso de discernimento, né? Lembrando que somos nós, em conjunto com a espiritualidade elevada, que escolhemos o lar, os pais, principalmente os pais, que vão nos proteger e nos educar, entre aspas, em face do que nós precisamos para evoluir. Nós estamos lá junto com eles, e aí é feita uma negociação. A espiritualidade fala, olha, eu sei que você está querendo cair lá no interior da França, com uma família politizada, educada, trabalhadores, empreendedores, uma família ali religiosa, praticam a cara. Uma família que vai sair daqui, vai para outra dimensão direto, a família toda. Mas, irmão, você não merece. E aí é negociar. Falou, olha, poderia ser pior, nós estamos tirando, como se diz mesmo, né? Você progredir um pouquinho no amor, o amor cobre muitos pecados, irmão. Então você fez um progresso, então era para ser pior. Podemos mostrar a família onde você ia cair, meu irmão? Não é isso, nossa, não. Aí vai nessa mesmo, aí estou brincando aqui, mas é mais ou menos assim. Eu estou mais ou menos, imagino eu, hein? Lembrando que nós estamos aqui para evoluir. E a evolução é uma glória mal agradecida. Eu poder evoluir, poucas pessoas agradecem. Eu posso evoluir. E esse deveria ser o foco de todos. Pessoas, lógico, eu quero evoluir no emprego, no trabalho, eu quero aprender isso, aprender aquilo, mas voltado a ganhar muito dinheiro. E é muito interessante, as pessoas que eu conheci que ganharam muito dinheiro não estão sabendo o que fazer, porque já estão botando o pé na curva, e eles não sabem o que fazer, eles não perderam o foco, você entendeu? É importante, gera empregos, gera benefícios, mas enfim, não quero entrar nessa área. Em outras palavras, os pais, onde nós caímos, eu falo caímos, no bom sentido, não é no mau sentido, onde nós adentramos, contribuirão, eu estou imaginando a gente lá na erraticidade, desculpe, contribuirão com as nossas aprendizagens, curas e libertações. Quando eu falo isso, vai nos ensinar a aprender muito, vai mostrar o caminho, vai, de alguma forma, com todos os problemas, conflitos, confrontos que ocorrerão, nós vamos estar aprendendo algo, se curando. Quando eu falo se curando, eliminando defeitos, negatividades, e se libertando de ingenuidades, de obsessores, de crenças. Eu gosto de repetir, porque sempre tem gente nova. São as 3 únicas moedas que a gente tem que focar. A gente tem que focar. Mas aí surgem as distrações, CNN, a Rede Globo, que ainda está em pé, não sei como, aquela coisa toda. Sabe? E aí a gente vai, para onde a sociedade está indo? É para lá que eu vou, sabe? É para lá que eu vou. E aí vem musiquinhas, vem propaganda subliminar, é muita manipulação, e não é fácil, né? Você manter o foco nas 3 moedas, aprendizagem, cura e libertação, e você está lá no meio da família desprezando essas moedas, riquíssimas moedas, que está ali para aprender, se curar e se libertar, e você se afasta desnecessariamente, algo que poderia ser resolvido, você poderia subir degraus, mas não aguento mais, eu vou mudar para uma outra cidade, eu vou estudar fora, aí aquele filho que vai, isso acontece muito, muito, e vai para uma cidade grande, quer ir para São Paulo, o cara está no interior, numa qualidade de vida maravilhosa, o cara quer ir para São Paulo, deixa 9, 10 anos a vidinha dele no trânsito, aquele risco, facções, o governo abraçou, enfim, eu não quero entrar na parte política, mas dá uma vontadinha, mas eu estou me controlando, mesmo cometendo erros. E aí, mesmo os pais cometendo erros como esses, vamos lá pegar alguns exemplos de pais, eu não estou julgando, hein? Porque ninguém consegue ser o que não é. Os pais não conseguem entregar o que eles não têm.
se eles têm poucas reencarnações ou têm reencarnações pouco aproveitadas, você não pode esperar muito. E o filho tem que ter percepção. Peraí, meu pai não teve muitas reencarnações. Tem que ficar esperto, irmão. Então, mas vamos lá. Pais que deixam o filho lá embaixo. Sabe aqueles pais que baixam a autoestima do menino, da criança ou da menina? Pais que fazem chantagens emocionais e ficam ofendidos quando o filho não cede, não entra na jogada. Pais que fazem comparações do filho com os outros ali na mesa. Faz aquelas comparações muito normais. Pais que humilham os filhos em público. Você vê isso. Pais que fazem críticas em excessos e poucos elogios, porque eles não sabem nada sobre educação. Para eles, educar é criticar, criticar. Portanto, os ambientes não são sadios, mas têm propósito. Está lá, a moeda da aprendizagem, cura e libertação. Você tem que perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Sabe aqueles pais que culpam os filhos pelos insucessos? Olha, aquele teu primo, olha, mas brilhante, e você aí? Você não me ouvia? Sabe aqueles pais? Vocês me entendem? E ficam lembrando sempre isso. Cobram exageradamente a performance do filho. É muito comum nos Estados Unidos, né? Muito comum, eles chamam de perdedores, de vencedores, perdedores. Filho perdedor, fala na cara dura. Enfim, não estou generalizando. Tem os Estados Unidos e os Estados Unidos, tem os americanos e americanos. Eles cobram exageradamente a performance do filho e não reconhecem os esforços feitos. Eu tenho um amigo empresário que só para provar para o pai dele se tornou um grande empresário. Aí que eu descobri que era para provar para os pais. E os pais deram moral para os outros meninos, isso, e ele está indo longe, longe. E hoje os pais têm até vergonha de olhar nos olhinhos dele. Ele não critica, ele só mostra resultado no silêncio. Enfim, tem de tudo. E tem pais que não respeitam a privacidade do filho. Tem pais que usam, até hoje, falas nocivas tais. Será que eu vou ter que repetir isso 1000 vezes? Você não sabe fazer nada mesmo. Você é um zero à esquerda. Você é um zero à esquerda. Infelizmente tem. Agora, com certeza, pais assim é um campo enorme para reduzir o orgulho, para se superar, para descobrir os talentos escondidos e aprender muito o que você não deve fazer com seus filhos. Eu vou repetir. Muito o que você não deve fazer com seus filhos e fazer com os outros. Desde que você tenha discernimento. E também, tudo isso, você cair numa situação dessa, você também pode contribuir para melhorar, porque todos estão ali. Aqui não tem vítimas, são todos devedores. Se os nossos pais fossem perfeitos, eles não estariam aqui, estariam em outro plano. Então, e bem como também se libertar de dívidas do passado, conforme foi muito bem dito no texto lido pelo Dankmar. Portanto, o filho, nesse caso, com uma visão mais ampliada, ele agradece. Eu lembro uma situação de mudança de trabalho, eu recebi 2 propostas e cheguei numa grande empresa multinacional, falei, aqui está tudo pronto, eu não vou aprender nada. Eu fiquei um dia lá, olhei assim, falei, e o que eu vou fazer? Olha, você tem que... Eu ia entrar para... Enfim, eu não vou entrar em detalhes, né? Falei, cara, aqui está funcionando. Eu ia ficar meio paradão, eu queria aprender. Aí caí numa usina de açúcar e álcool. Que tudo, na época, tudo para fazer. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. É mais ou menos esse o olhar que a gente tem que ter. Graças ao Espiritismo eu tenho esse olhar. Mas ali eu falei, eu não tenho dúvida, ali eu já decidi, eu falei, eu vou aprender muito aqui, vou ajudar e vou me realizar, eu vou ter experiência de fazer, de organizar, ao invés de pegar. Então, olha que maravilha. Então, aí depende muito da nossa ótica. Já uma pessoa que não seja evoluída, não está nessa ótica espírita, ela vai reclamar, lamentar, e aí cai em terapias. Não estou dizendo que seja por isso que vai cair em terapias, aquela coisa toda que a gente conhece. Por outro lado, é fácil agradecer os pais que, é muito fácil, trouxeram segurança, amizade, tipo, filhão, eu estou com você, morou?
orientações éticas, exemplos. Sabe aquela de o cara mandar um troco a mais, você devolver e a criança ficar olhando devolver? Ou aquele pai que chega lá, você é pequenininho, você é meio baixinho, né? E já está lá com 8 anos e no cinema paga meia, quem tem até 6 anos. Você falou, filho, fala que você tem 6 anos, hein, moleque? Moleque, sabe aquele jeitão brasileiro? Moleque, fala que tem 6 anos, enganar, esperto. Aquele jeitão brasileiro, vocês conhecem, não é possível. Que precisa mudar e vai mudar. E vai mudar. Esse jeitão de querer enganar, enganadores, a dar com pau. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E o resultado aí no Brasil. Dá uma olhada aí quem são os filhos do Brasil aí que estão aí. Dá uma olhada, irmão. Dá uma olhada. O resultado da educação de alguns pais, hein? Olha aí. Então, nós temos que agradecer. O Brasil fornece muita aprendizagem. Nós vamos sair daqui ricos em aprendizagens, curas e libertações. Desde que compramos a nossa parte, aprendemos, nos curamos e se libertamos, que não é fácil. Vocês acham que é fácil ser rico nessa área da inteligência moral? Basta fazer um cursinho, uma palestrinha, um estudo, uma mídia social, um chat LPT, aquela coisinha. Então, mas vamos lá, esses pais que trouxeram orientações éticas, religiosidade, valores tais como humildade, correções necessárias no individual, nunca em público, sabe? Chama a criança no individual, faz aquela, não gosto de usar o termo crítica, né? Provoca aquela autocrítica como Jesus provocava, construtiva, está mais em público, ali no individual, honestidade, franqueza, se forçando para pagar as contas, disciplina, não entrando no pascoaloto, não gastando acima do que deve, a não ser problema de saúde, que aí não tem jeito, muitas vezes, né? Disciplina, mostrando disciplina, trabalho, por desenvolver ideias nobres. Mesmo assim, tem filhos que caem em família assim e não agradecem. E ficam cobrando uma vida material bem melhor. A gente tem que compreender que talvez esse irmãozinho precisa aprender a se curar e se libertar. Pode ocorrer também de você estar sendo preparado através dos seus pais para interferir na educação de seus filhos, que passará aquela educação de geração para geração, visando atingir um tataraneto seu, que terá uma determinada posição de autoridade numa determinada cidade, estado ou país, que vai contribuir para um mundo melhor. Nós não sabemos, mas sabemos sim que o planejamento divino é magnífico. Tem os planejamentos de curto, médio e longo prazo. Eu adoro estudar, gosto de estudar o Império Romano, porque ali mostra os planejamentos, os enviados, fantástico, né? Quando encaminha aqueles enviados que vão causando alteração, inibe a expansão, por exemplo, do islamismo em dadas regiões que não vai contribuir aquele islamismo. Não estou criticando o islamismo, hein? Uma das religiões maiores e vem crescendo. Eu estou dizendo, em dados momentos ali, em determinadas regiões, que eles teriam que aprender outras coisas. É incrível. Vale a pena estudar o Magno e sempre considerar que os problemas de relacionamentos que temos tem tudo a ver conosco. Você pode falar, eu não mereço. Merece. Não, eu não mereço. Merece, irmão. Você merece. Não, tem alguma coisa errada. Não, não tem nada errado. Eu vou repetir, toda manhã eu acordo, há bilhões de anos, o planeta Terra circula ao redor do Sol. Eu vou repetir, vocês vão ficar carecas de ouvir isso. E faz parte da minha oração. Eu falei, caramba, eu estou num planeta a 117 mil quilômetros por hora, nem mais um pouquinho, nem mais. Há bilhões de anos. Você acha que eu estou aqui por acaso? Nasci em Bauru, poderia ter nascido na África, no Canadá. Não, tem a ver com você, sim. Não, tem. Trata de algo que você precisa aprender, se curar e se libertar, que conscientemente nós não sabemos. Geralmente nós não sabemos. O que eu tenho que aprender, o que eu tenho que me curar, o que eu tenho que me libertar,
mas Deus sabe. Então, tem certas situações que eu não estou percebendo o recado, eu dou um tempo, peço em orações para receber inspirações, até que devagarinho vai mostrando, fala, puxa vida, muito obrigado por ter me ofendido, por ter me agredido verbalmente, muito obrigado. Geralmente leva um tempinho para eu perceber isso. Ao invés de ficar perguntando por que isso acontece na minha família, muda a pergunta, irmão. Muda para que isso acontece. Essa mudança é significativa, porque tem gente que fica, por quê? Por quê? Porque gera algo paralisado. Lembra, água que para, gera dengue, gera lodo. Por que, que o coração não adquire câncer? Porque não para nada ali, ele manda tudo. Eu vi recentemente um vídeo, eu achei maravilhoso. Por que o mar morto é mar morto? Porque ele está abaixo do nível do mar e a água que cai ali não tem para onde ir, ela fica parada. Ela morre ali. E se ela morre, porque a cura está no movimento, você tem que compartilhar, você tem que limpar. E ali o que acontece? Não floresce nem flor, não floresce vida nenhuma. No corpo, o único órgão que não adquire câncer é o coração, porque ele fica bombeando. Mas tem gente que para no coração, não sei como consegue parar sentimentos no coração. Tem que fazer fluir. Não para, irmão. E o coração continua sendo o único órgão que não vai adquirir, hein? Pelo menos materialmente. No espiritualmente, tem gente que corta a barra até para parar. Tem gente para tudo, tem gente para tudo. Né? Ao invés de ficar perguntando, portanto, por que isso acontece na minha família, muda a pergunta, para quê? Peraí, para quê? Para quê? Pergunta. O universo vai responder. Pergunta. Muitas vezes a resposta vem através de inspirações, de intuições. E se for ver bem, estamos em débitos, em agradecimento. Pois tudo que ocorre ao nosso redor é para contribuir para nós e os outros também. Em dados momentos, nós somos professores, em dados momentos, alunos. Em dados momentos, nós somos médicos, em dados momentos, nós estamos sendo curados, somos pacientes. Em dados momentos, nós somos o carcereiro. Em outros momentos, nós somos o prisioneiro, enfim. E vice-versa. Então, é uma troca riquíssima. Querer paz e família perfeitas para poder ficar agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado. Não tem sentido. Lógico que não. Primeiro, porque, eu vou repetir, nós não merecemos uma família perfeita. Isso é um papo para outras dimensões. Mesmo na regeneração, ainda vai levar um tempo, outras dimensões lá do amor puro. Segundo, como ficam, mesmo porque, como ficariam a escola, o hospital e a prisão se as famílias fossem perfeitas? Todo mundo igualzinho. Um amigo meu comentou, falou, já pensou você entrar em supermercado? Tudo igualzinho. Ele tem que ter as diferenças para a gente poder praticar o livre-arbítrio. Eu achei interessante a analogia que ele fez. Se eu me incomodo com uma maneira do outro ser, a maneira do parente, porque os parentes a gente cobra, né? Ou, cara, vocês querem conhecer minha família? É só convivendo. E aí, um cobra do outro em pensamento, em palavras, em fofoca. Família é a sociedade miniatura mais exagerada. As pessoas, elas se cobram, de maneira geral. Eu acho que todo mundo bem intencionado. Lógico, tem um ou outro que não estão, mas faz parte do jogo. Enfim, quando ocorre isso de eu ficar incomodado, é aquela velha conversa dos psicólogos. Você está muito incomodado com o outro, significa que você tem isso dentro de você e não percebeu. A família que se esforça no caminho, verdade e vida de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida que ele sugeriu, que pratica o cristianismo, ela leva muito a sério, ela está em evolução, a tal da compreensão, a tal da atenção às pessoas, menos mídias, menos distrações, mais atenção ao ser humano, a solidariedade e ao altruísmo, menos egoísmo. De alguma forma. E aí eu estava pensando, falei, peraí, por que não pegar essas principais
as principais letras dessas palavras, no caso de compreensão, pegar C, fazer uma abreviatura, C de compreensão, A de atenção, S de solidariedade e A de altruísmo, da casa. Olha, casa, C de compreensão, A de atenção, S de solidariedade e altruísmo. Eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar. É lógico que o amor, ele deveria estar aí, abraçando tudo. O amor, ele abraça todas as virtudes. Como eu quis dividir aqui em quatro, que é o caso de compreensão, atenção, solidariedade e altruísmo, para facilitar um olhar para a família de vez em quando, o ideal, volto a enfatizar, nós estamos caminhando para o amor, que é a somatória de todas as virtudes. Mas eu sugiro escrever em algum lugar casa, tá? Compreensão, atenção, solidariedade e altruísmo. Para de tempo em tempo você dar uma olhadinha, como é que está isso na minha família? Interagir. Portanto, você vai contribuir para uma família melhor. Contribuindo para uma família melhor, você contribui para um quarteirão melhor, para um bairro melhor. Você está contribuindo de alguma forma, tá? Eletromagneticamente, e aí vai. E reforçando também a importância de agradecer, já que nós estamos na linha de agradecer, o Pai, nosso Pai, Deus, que apagou as nossas recordações temporariamente. Pois se não fosse assim, a convivência na boa, e por mais que a gente se esforçasse, seria algo extremamente insuportável. Eu falo extremamente porque a gente deve ter aprontado cada uma em nossas ingenuidades em vidas anteriores, cada uma que foge das nossas imaginações. Nós não temos psicológicos nem para entrar nessa área. O projeto de Deus é harmonizar para um dia estarmos plenamente na dimensão do amor puro. E aí, aqui ficam mais sugestões, mais algumas sugestões importantes. Eu considero muito importantes, né, porque eu sempre faço essas perguntas. Pergunta a si mesmo, o que eu aprendi e aprendo com os meus pais, com os meus familiares? O que eu me curei e me curo atualmente com os meus pais e familiares? O que eu consegui me libertar de paradigmas, crenças, né, que são crenças, ingenuidades, e me liberto ainda também com os meus pais e com a minha família, meus irmãos, todos eles. E dizer muito obrigado em bom tom, muito obrigado. E também dizer, por que não, viva a vida, viva a vida, porque a vida é isso aí. Por favor, é uma maneira que nós estamos colocando aqui, mas não é para aceitar. Mas só de parar e refletir e questionar sobre isso, já valeu o nosso bate-papo. Eu desejo a todos, busquem nesses novos tempos essas três moedas. Se a gente fizer o mesmo esforço que a gente faz na busca de determinados sonhos tangíveis, sabe? Sonhos tangíveis. Tem gente que se mata aí por sonhos tocáveis, né? Se a gente focar nessas metas barra sonhos, sonhos são metas mensuráveis, execuíveis, temporais, enfim. Se nós focarmos nesses sonhos de se enriquecer na aprendizagem, na cura e na libertação, com certeza nós vamos aproveitar bem a vida. E podemos dizer, no final de nossas vidas, carpe diem, que em latim aproveite bem a vida para os nossos filhos, né? Passando o recado. Não vamos esperar até lá, né? Pode falar já desde já. Em bom tom, viva a vida. Eu desejo isso a todos, com a graça de Deus. Muito obrigado. Nossa gratidão também a esse ensinamento sobre o que nós fizemos, o estudo, a reflexão, que foi escrito por Santo Agostinho, né? Nossa gratidão a ele por esse ensinamento maravilhoso na formação de uma família, não é verdade? Que nos fortalece ainda mais para que a gente crie raízes profundas dentro de nossa família e que todas sejam sólidas, por amor, por carinho, não é verdade? Muito bom. Vamos então passar as nossas vibrações da noite, dividir com nossos irmãos,
que não puderam estar presentes junto conosco, que estão com seus nomes postados em nosso grupo, grupo de cura, grupo de estudos, enfim, irmãos que moram em nossos corações, que precisam dessa nossa doação, dessa energia e de nossas orações por eles neste momento. Agradecer a toda a equipe do Dr. Bezerra que está presente, nos fortalecendo, nos sustentando e trazendo boas energias para o nosso fortalecimento. Que os nossos irmãos sejam todos abençoados, iluminados, e que seja-lhes concedido a saúde física, a saúde espiritual, para que possam estar conosco em breve. Muito bom, muito bem. Nossa gratidão a toda a equipe médica, e diria que, inclusive, todos que estão precisando de participar de um tratamento espiritual. Recolham-se por uns 10 minutos em seus aposentos, com as suas águas, para que a espiritualidade, que a equipe médica possa encerrar o atendimento junto de vocês e possa conceder a todos os bons fluidos e as boas energias, para que possamos conquistar a saúde que tanto queremos e felicidade. Posso fazer um agradecimento? Pode sim, Deus. Nasceu a minha netinha, filha da Gabriela. Lembra que a Gabriela estava tendo algumas dificuldades? E lá na casa do Dr. Bezerra ela foi atendida. E nasceu ontem a Maria Eduarda. E então eu estou aproveitando aqui para agradecer, porque foi devido aos tratamentos que ela recebeu ali. E ela está muito feliz. Ela pediu para eu passar essas palavras, ok? Parabéns a todos e parabéns ao vovô. Muito bem. Eu gostaria de uma pessoa para fazer a prece de Cáritas. Quem gostaria de fazer? Posso fazer. Faz, Ana, por favor, Ana. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, todos os mentores da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, por essa vibração de fluidos benéficos a todos, a toda a humanidade. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que vós criastes. Piedade, Senhor, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E se queremos de alguma forma alcançar a vossa infinita misericórdia, Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Muito obrigada. Gratidão a toda a espiritualidade que nos deu excelentes energias nessa noite e maravilhoso estudo sobre a família. Gratidão. Uma boa semana a todos.